E aí, rolê de casal, Pessoal, finalmente vamos inserir os camarões aqui no nosso aquário. E para isso, o que a gente fez? a gente chamou o Clenilson pra vir aqui pra falar um pouco sobre E aí, pessoal? camarões e pra ajudar a gente a aclimatar. O Clemilson aqui tá com um presentinho pra gente, ele trouxe aqui, cedeu pra gente os camarões. Que camarões são esses? Isso aqui é o Neucaridina Yellow. Veio ali da Ásia, né? E aí, do Red Sherry, que foram os primeiros camarões, né? Tinha uma pigmentação meio alaranjada, foi daí que eles foram saindo, né? Novas colorações, eles foram indo selecionando e chegamos hoje nessa vasta gama de camarões que nós temos aí no nosso... Tem um monte, né? Tem red, blue, yellow, que você trouxe. Chocolate, Caramba. orange, tem um mais recente aí que eles chamam de Blue Velvet, tem um outro que é o Blue Fantasy Dream, que ele é extremamente azul com preto, é um camarão muito bonito também. E isso se dá referente à cruza desses camarões dos neoscaridinos. Sim, eles foram vendo que foi saindo camarões com coloração diferente do Red Sherry. E eles começaram a separar esses camarões. Tá. E aí do Red Sherry saíram os Yellows, que dos Yellows conseguiram separar e saíram aí um chamado Green Jade, que a gente não tem aqui no Brasil, até hoje eu nunca vi. Também do Yellow saiu o Orange, né, que eles separaram. Saiu aí o do chocolate saiu aí um que eles chamam de Blood Mary, Tá. que é um mais avermelhado. Saiu um outro azul, né? E aí eles vão separando e vão criando, né, umas novas nomenclaturas para esses camarões. E o neocaridina não tem nada a ver com caridina, né? Não. Que eu ouço falar deles, é bom Sim. dizer pra você aí, quando você Sim. for comprar um camarão, qual que é a diferença deles? Então, os neocaridinas, eles possuem, na estrutura do próprio camarão, a gente chama de rostro, né, que é a parte da frente da cabeça do camarão. Geralmente dos neocaridinas tem uma certa diferença para os caridinas, né? A diferença do rosto, que alguns dos neocaridinas é mais curtinho o rosto, né? Tanto é que isso serve até para diferenciar dois tipos de camarões que são da mesma cor. Blood Mary com Paint Fire. Tá. São dois camarões vermelhos, porém o Blood Mary tem um rosto bem mais curtinho, enquanto o Paint Fire já é mais compridinho. Tá. Os caridinas já são camarões já diferentes, porque ele já possui uma coloração já bem complexa, assim, já tem mistura de cores dentro do mesmo camarão. Por exemplo, temos ali o Red Crystal, vermelho com faixas brancas. Parece uma abelhinha. Esse que é o tal do bi também, é o mesmo... Isso aí é a nomenclatura. Como aqui no Brasil a gente chama de Red Crystal, lá fora, como lembra uma abelhinha, né, por ser pequenininho, chamam de Red Bee, chamam de Black Bee, Tá. e assim por diante. Então, essa parte Bee, às vezes o pessoal chega para você e fala, eu queria um camarão, mas eu quero Red Bee, eu não quero Red Crystal. Na verdade é o mesmo camarão. O que pode diferenciar é a grade do camarão, né? Tá. Porque ali o Red Crystal, o Red Bee, que é a mesma coisa, ele começa ali na grade C, que ele tem mais partes vermelhas, algumas partes sujinhas no corpo. Depois vai para a grade B, que começa a aparecer as faixas brancas, né? Aí vem a A, conforme chega na A já está mais puro ali a cor, né? O vermelho e o branco, já bem distinto. E aí quando vai para o S, já começa a perder essa parte vermelha do corpo, vai ficando mais branco, até chegar no que a gente chama de Golden, que é o camarão completamente branco. E é mais difícil de criar o caridina, né? Que o pessoal fala da dificuldade de ambos, mas o caridina é bem mais ou não? O caridina, ele tem um problema que ele não tolera muito temperaturas altas, né? A temperatura ali acima de 25 graus para ele já é um problema. Tá. Eles convivem perfeitamente em uma temperatura de 22 graus. Abaixo disso, eles vão viver também normal, porém ele não vai conseguir mais procriar. Tanto é que em épocas frias, lá no Japão, na Ásia em si, o que acontece? Como os lagos eles acabam congelando a parte superior, eles vão para o fundo, eles ficam ali normais, porém eles não procriam nesse período. Somente quando já chega a parte da primavera, né, que aí o gelo derrete e tudo mais, eles vão somente trocando a equidise, né, que é a casquinha dele, né? Fosse um crustáceo. Então se tiver uma casquinha lá, você achar que ele tá morto, ele não tá morto. Não tá morto, gente. Ele trocou a casquinha. Não vai me jogar o camarão pensando que é um camarão, né? Mas não é um camarão. No caso é a equidise, que é o exoesqueleto do animal. E né? ele come a casquinha Come, também, sim. né? É porque ela é fonte de cálcio, né? Então não joga fora também, Não né? jogue. A pessoa realmente pensa que o camarão morreu, às vezes quer até desmontar o aquário, mas não faça isso. Por quê? Conforme ele troca a casca, ele vai ficar com o corpo muito mole, então ele precisa se esconder de possíveis predadores. Então ele se esconde, então você só vai ver a casquinha. E não dele. tem predadores também no aquário, né? É Sim. legal não ter num comunitário, né? Sim, não é muito recomendado você ter esse tipo de camarão em um aquário com peixes. Mesmo sendo peixes pequenos, os filhotes vão acabar sendo predados. Então você
tem cruzamentos, os camarões estão se reproduzindo, porém não vai ter uma taxa muito efetiva de novos elementos dentro do aquário, de novas espécies. Maravilha, então agora vamos aclimatar aqui esses hielos. Aqui com o Clemilson ele vai ensinar pra gente como faz isso de forma lenta, né? Para o seu peixinho, no caso seu camarãozinho, Passo a passo. não morrer aí. Agora os camarões estão aqui aclimatando a temperatura, então é isso, né, Clemilson? Você pega o saquinho e coloca no aquário. É, exatamente. Você deixa no saquinho aí dentro do aquário em torno de uns seus 10, 15 minutos, né? E depois, nós vamos mostrar aí em seguida já, né, como é que a gente faz a aclimatação, que seria no sistema gotejamento. Então aqui é o seguinte, mangueirinha de silicone. Você dá um nozinho nela, pra que você dá um nozinho nela? Justamente para controlar o fluxo, né, da quantidade de água que você vai querer que desça. Então aí você consegue dosar da maneira que você quiser aí, né? Quiser aclimatar mais rápido, mais devagar. Isso vale para peixe também, tá? Qual seria o tempo médio para se aclimatar agora com o gotejamento ou é por volume de água? Camarão, geralmente o pessoal usa tempo mesmo, né? Às vezes o pote já encheu de água, a pessoa recolhe um pouco daquela água e reinicia novamente o sistema. Em torno de 1 hora, mais ou menos. Aqui tem pessoas que fazem isso daí até por 6 horas. É exagero ou não é exagero? Depende do estado que está a água, né, da pessoa. Às vezes a diferença de pH é muito grande. E é isso aí, camarões estão aclimatando aqui atrás da gente. Você não está vendo, ou talvez esteja vendo, agora você está vendo. Mas é o seguinte, em relação a parâmetros da água para manter esses bichinhos aí. No caso dos neocaridinas, eles são de água de pH neutro para alcalina, né? Em torno ali de seu 7,2, 7,4 é uma água boa para eles. A temperatura em 22 graus para eles é uma temperatura ideal. Temperatura mais baixa, eles vão acabar não procriando. E temperatura mais alta, os neocaridinas até suportam. Porém, passou ali de seus 28 graus para os neocaridinas já traz um pouquinho de problema. Então, dependendo do tamanho do aquário, tem que ter um cooler ali, Sim. algo que resfrie essa água. Sim. Não tem só o cooler, tem outras coisas que você pode adaptar ao seu filtro, ou comprar, né? Sim, para também. que essa água se resfrie. O pessoal comenta sobre placas de Peltier que eles Isso. colocam na traseira de um... Isso é para resfriar bebedouro, né? Para deixar a água gelada. Isso é a mesma coisa, é né? a mesma coisa. Tá. Mas aí é um sistema, digamos, de gambiarras, né? Tá. Eu ainda não vi um filtro original sendo vendido dessa forma, né? Com essa placa de Peltier. Tá. Eu nunca vi. Eu vejo o pessoal fazendo experiências na internet. Existem N experiências aí. Ou a pessoa poderia usar um chiller, mas o chiller é extremamente caro, né? Tá. O chiller vai custar aí um bem fraquinho, em torno de R$2.000, um usado. Então o custo-benefício melhor é do cooler mesmo. Você melhor o vai na cooler. Santa Efigênia, Vai. adapta aí com Pode um ser. banho angulado ali, né? Pode ser, pode comprar também na internet, aí, né? Existem vários locais onde você pode conseguir. E aqui em São Paulo, então, não é necessário o termostato. A variação é muito pouca, né? Tá. Ainda mais se for num ambiente fechado. Então você consegue manter uma temperatura ali ideal. Dentro de casa, por exemplo, vai ficar em torno de seus 22 graus, né? Não vai ficar tão mais frio do que está no ambiente externo. Porém, como eu já disse, né? Se baixar muito a temperatura, eles não vão procriar. Apesar que os neocaridinas eles aguentam bem temperatura mais alta, diferentemente dos caridinas. Caridinas, temperatura passou dos seus 25 graus, 26, para ligar a luzinha de alerta, porque você vai ter problemas. Pessoal, não confunda aquele negócio, não tem nada a ver o peixe com o camarão, tá? O camarão é um crustáceo, ele não vai sofrer com íctio, esse tipo de coisa. Então não fique com medo se a temperatura estiver muito baixa. Pra gente é até bom, né? Não vai ficar gastando dinheiro a mais com isso. O termostato é embaçado, A né? Conta de luz alta aí agora. A temperatura pode até baixar bastante, mas você não vai perder camarão. Eu garanto isso daí, tá? Eu estudei pra isso, eu posso garantir que de frio eles não morrem. E em relação ao que você falou pra mim, TDS da água, GH, o que é isso? Por que é importante a gente saber desses parâmetros? Então, como os camarões eles fazem equidise, eles necessitam bastante de sais de cálcio que existem na água, né? Eles estão em algumas concentrações. A água que vem da rede de abastecimento não é uma água indicada nesse caso, né? Alguns peixes vivem muito bem, porém os camarões eles acabam sentindo essas alterações. Então é necessário você ter um teste de GH na sua casa ou uma caneta de TDS para você conseguir medir com exatidão a quantidade de sais dissolvidos na água. Os neocaridinas, eles gostam de uma água com a concentração de TDS ali em torno de 200, 250 aproximadamente.
Se você não tiver a caneta de TDS, você vai ter que usar um teste de GH. No caso do teste de GH, deixa eu ver, você vai ter que medir ali em torno de 4 a 6. O GH é a dureza da água. A dureza da água. Água muito dura para camarão não é indicado. Por quê? Porque conforme vai subindo a dureza, eles já não vão procriar. E também vai ter um problema para trocar a casca. Então, devemos tomar cuidado com relação a isso. Mole demais não pode e também dura demais não. Tem que ter uma circulação na água do aquário, é isso? Sim, é muito bom ter uma certa circulação. Não precisa ser uma circulação de queda d'água, mas temos que ter uma circulação, porque baixa circulação, o camarão também ele vai se sentir estressado, ele vai começar a dar alguns saltos dentro d'água, e isso daí é um indicativo de que pode ser a circulação de água. Temos também alguns casos de camarões suicidas, tá gente? O camarão não gostou da sua água, ele vai saltar, não tem conversa. Temos até alguns vídeos na internet que você vê. Você pode pegar uma fita adesiva, estilo Durex, alguma dessas aí, e colar nas bordas do aquário. Cola uma em cima e outra embaixo, né? E deixa a parte colante para a ponta do aquário, para colar aqui na pontinha, e com isso você vai evitar que ele pule, né? E você vai fazer uma trava francesa, digamos assim, com a fita adesiva. Mas ele só pula se a água estiver zoada, ou ele pode eventualmente pular mesmo se a água Às vezes estiver por estresse ele pode acabar pulando. estresse. Às vezes a temperatura está muito elevada e ele vai querer buscar um novo ambiente. Ele vai, para eles, né? Eles estão dentro de um lago, um garapé, um riacho. Tá. E ele vai querer saltar para outro ponto. Isso daí pode acontecer. E em relação a plantas e camarões, se fala muito, pode ter, pode não ter, pode usar fertilizante, não pode usar CO2, não pode, a galera fala um monte de coisa, o que pode e o que não pode em relação a plantado e camarão. Pode colocar qualquer tipo de planta, não tem problema, tá? Só tem que tomar um certo cuidado com relação a podas, porque algumas plantas nós não desconhecemos, né? Ou algumas plantas que elas liberam toxinas na água. Isso daí pode trazer algum tipo de problema, pode causar paralisia no animal ou até mesmo a morte. Isso aí pode acontecer. Eu não recomendo fertilização. Fertilização é muito perigoso, porque alguns fertilizantes têm aí em sua composição aí cobre, alguma coisa assim, e isso daí para a planta pode ser benéfico, mas para o camarão é extremamente prejudicial. Você pode perder camarão mesmo usando a dosagem mínima, é muito perigoso. CO2 você pode até usar, mas tem uma certa restrição, teria que ser usado muito pouquinho, não pode ser usado muito. Bastante musgo, eles adoram musgo de Java, pode colocar bastante porque no musgo de Java vai crescer ali uma microalga em cima dela, vai vir ali alguns micro-organismos e os camarões, principalmente os filhotes, vão se alimentar daquilo ali. Isso aí é muito bom, muito benéfico. Para a procriação, precisa de alguma coisa diferente ou você deixa no aquário ali e ele tem a procriação? Sim, a parte de procriação, dependendo dos camarões, alguns têm uma dificuldade maior, outras menor. Temperatura, a temperatura 22 graus, se você sempre conseguir manter essa temperatura, a probabilidade é muito boa. O pH correto para o camarão, né? Nos neocaridinas, né? Um pH mais alcalino, se for um caridina já vai ser ácido. TDS ou GH, tanto faz, né? Tem que estar aí perfeitamente, né? Na escala para esse tipo de camarão. Alimentação tente variar o máximo possível, né? Temos aí vários tipos de rações. Eu recomendo rações de base vegetal, né? Espirulina, esse tipo de coisa. Quer usar uma alimentação natural? Pode ser usado, desde que tenha-se algumas regras. Eles gostam bastante de brócolis, adoram brócolis. Brócolis cru ou ele seria cozido, tá. Cozido no vapor. Porém, temos que tomar muito cuidado. Esses alimentos, eles possuem uma carga de agrotóxico muito elevada, então tem que ter um certo cuidado quanto a isso. O mais recomendado é você comprar esses de origem orgânica. Tá. O segundo passo seria ele ser preparado no vapor. No vapor é a melhor maneira de você servir isso para o camarão. Folha, você pode dar aí uma folha de couve também cozida, né? Uma folha que todo mundo aí consegue fácil é folha de amora, eles adoram folha de amora. Cozida também. Cozida também. É só você... A folha de amora nem precisa ser no vapor, pode ser na água mesmo. E posso pegar na rua mesmo, porque tá sem agrotóxico. Tem a poluição de São Paulo ali, a chuva ácida caindo em cima, até a fuligem, mas não dá pra perder. Se for em uma região, por exemplo, em vilas até mais tranquilo. O problema é você coletar isso do lado de rodovias, do lado de avenidas muito movimentadas, né? E aí você pode já usar, em vez de ser o vapor, água fervendo mesmo. Você deixa a água para ferver, ferveu a água, você dá uma lavadinha nas folhas,
joga dentro da panela, deixa ali 3 minutinhos, retira, escorre e é só servir para os camarões, eles gostam bastante. Frutas eles gostam bastante, eu às vezes dou caqui para os meus camarões, eles gostam, né? Mas eu gosto Você pega mais. o caqui e já joga ali, o caqui já Sim, é. descasca, Você pega- né? Não, sem a casca. Sem né? a casca. Tá. E pode Sim. ser qualquer tipo de caqui. Sim, eu já dei o caqui chocolate, que é o que eu mais gosto, mas Eu prefiro o chocolate normal, esse não pode dar. não recomendo. Tá bom. Tem gente que dá até macarrão. Ah, pô, Cru. macarrão. É legal para tirar foto. Por quê? Porque eles sobem no macarrão, pode crer. então você Pô, consegue tirar umas maneiro. fotografias muito boas. Porém, isso foi uma ideia tirada lá dos europeus, alguns, Tá. mas mais precisamente dos asiáticos, né? Mas, E adoram macarrão. sim, né? mas o macarrão que os asiáticos usam é um macarrão mais natural Tá. e tudo mais, não tem tanta química quanto o nosso, né? O nosso tem muito fermento e tudo Sim. mais, então isso daí também é meio prejudicial. Tomar cuidado com proteína animal, ela faz o camarão crescer mais rápido, só que ele vai ter trocas de casca muito rapidamente, isso vai, em vez de deixá-lo mais forte, vai deixá-lo mais fraco. Tá. Eu posso dar, por exemplo, uma ração de proteína animal 2 vezes por semana, não tem um parâmetro. Uma vez assim, por você- semana, Uma vez por mais ou semana, menos. tá. Uma vez por semana, mais Tá. ou menos. Pode dar bastante fruta, verduras como cenoura, pode dar também cozida no vapor, o que mais? Abobrinha também eles Legal. gostam. Eles gostam de várias coisas. Fruta que a assim. gente tem, fruta mais popular, tipo maçã e banana, entra na dieta? Sim, Entra. poderia entrar. Sem casca, Sem sem casca. da maçã, no caso. Gostam bastante também de manga. Manga? Também, já dei manga. Mamão, tomem cuidado, tá? Porque um amigo resolveu dar minha mão Pode e, também, né? e colocou uma mão com aquele leite e tudo mais. O mamão tava meio verde e em vez de Envenenou. Em vez de ter diversão, ele camarão. envenenou os camarões e ele Putz. perdeu tudo e eu E a amônia também tem que tirar, se não comer, não tira logo. né? Sim, devemos tomar muito cuidado com a amônia no aquário de camarão. Camarão, gente, ele não leva desaforo para casa. Se der amônia, você vai perder seu camarão, então tome muito cuidado. Quando você diz se der amônia, você diz qualquer tracinho de amônia. Sim, a partir do momento que deu ali seu 0,25, dependendo do tanto de camarão que você tem e do pH, né? Tá. Porque a amônia ela age de formas diferentes em pH ácido e pH alcalino, né? O pH alcalino ela nitrifica muito mais rápido, isso daí traz um problema. Então não pode ter nenhum traço de amônia, Não. nem nitrito e nem nitrato. Não, Todos de são forma tóxicos. alguma, todos, Tá. todos têm sua forma tóxica. Percebendo isso daí, faça a troca de água, não precisa ser muita água, vamos trocar esses 20% de água e coloque acelerador biológico. Tendo amônia ou não tendo amônia, porque a partir do momento que você faz uma troca de água, você vai estar retirando as bactérias benéficas do Vamos aquário. fazer um jabá aqui. Qual acelerador você recomenda? Eu uso geralmente lá em casa o da Sera, uso Tá. o Bionitrivec, que eu acho muito bom. E quando eu vejo que os parâmetros não estão perfeitos, estão meio desregulados, eu uso o Toxivec, porque ele acaba consumindo amônia, nitrito e nitrato. Então ele já vai, com um único produto, ele já vai tirar tudo isso daí, né? Você até comentou comigo uma vez que esse Toxivec ele zera tudo. Sim. De repente, se você usou algo tóxico também, eles não toleram inseticida, por exemplo. Sim, no mesmo de ambiente, forma se alguma. você usar, vai morrer seu camarão. É possível salvá-los com um produto desse? Sim, é possível. Tá. É possível porque ele consegue zerar a água rapidamente, né? Mas devemos tomar muito cuidado com inseticida na casa, pintura, como a gente estava falando agora há pouco Pintura. também. Cubra o seu aquário para não ter problema. E se você for fumante, evite fumar perto do seu aquário também. Esse é um caso legal também. O pessoal gosta de fumar curtindo o aquário Sim. aí, não é legal, né? É. Bom dizer isso aí, nunca ninguém Eu prefiro difundiu. Eu prefiro beber e curtir o aquário. Sem derrubar a bebida no De aquário forma também, pra alguma. deixar embriagado, aí o camarão que não rola. Ninguém quer ver camarão bêbado. Uma dica também com relação a nitrito e nitrato, geralmente se sua planta estiver muito bonita no seu aquário, fique esperto, que Tem pode muito ser, nitrato? pode ser presença de nitrato. Tá, a Então- minha tá feia aí agora. Ah, Você viu que então, você então viu tá que bom, então tá bom. Cuidados na TPA, alguma coisa diferente? Além do cuidado, só fazer um adendo, de quanto em quanto a periodicidade dessa TPA. Eu sei que depende muito do seu aquário, você tem que senti-lo, né? Não tem uma regra, Sim. mas mais ou menos de quanto tempo além dos cuidados? Sim. Geralmente aquários pequenos, aí eles são mais instáveis, né? Eles têm mudanças de temperatura, pH, GH, tudo isso muito rapidamente. Porém, são aquários que a gente não deve ficar fazendo manutenções muito, muito rápidas, 1, 2 vezes na semana, não. O mais interessante, aquários assim que são menores, são manutenções assim a cada
15, 20 dias aproximadamente, porque o camarão ele gosta de uma água um pouco mais maturada, mais velha, entendeu? Um aquário que você fique trocando água toda semana, você percebe que eles ficam muito estressados após a troca. Então eu não recomendo. E outra, vai surgir bastante algas nos vidros e tudo mais, não precisa retirar. Na frente sim, porque por estética, mas nas laterais, na traseira do aquário, mantenha a alga, porque os camarões eles vão se alimentar dessas algas. Então, se você precisar viajar, não vai nem precisar alimentá-los, né? Eles vão viver disso daí. Isso é legal, hein? É uma dica boa, com relação também à alimentação. Você pode jogar uma ou duas folhas da amora dentro do aquário, pode viajar, porque ela vai durar ali dentro uns 4 dias mais ou menos. Então, você já sabe aproximadamente. E até ela apodrecer e se estabilizar vai demorar, porque uma folha na cozida e tal. Demora. Falando em folha, uma folha muito interessante que a gente coloca no aquário, que você tem até aqui na rua da sua casa, Sim. é a folha de amendoeira, Verdade. ou chapéu de sol que o pessoal chama. Ou vários outros nomes que o pessoal Coração chama. de leite, É foda um monte falar. de coisa. Que planta é essa? Não, Pessoal, é uma árvore que você vê muito na praia. Que dá umas- amendoeira. que dá umas folhas assim, em forma de gota, é o formato da folha. Essa folha ela é muito utilizada em aquarismo, aí, principalmente para camarão e beta, porque ela possui ali uma substância que seria bactericida e fungicida natural. Isso daí, para aquário de camarão, é maravilhoso. Então é legal pegar uma aí seca, creque, tem que ser, né? E Isso. já meter aí no aquário. Isso, coloca dentro do aquário e deixa lá, porque eles vão se alimentar dela, né? E ela também vai soltar substância Tá. dentro do aquário. Esse seria o tratamento natural para fortalecê-los e tal, porque você me falou que existe uma doença que chama porcelana, né? Sim. E você não pode medicá-lo. Me fala um pouco mais dessa doença em relação ao medicamento. Sim, é uma doença meio misteriosa. O pessoal comenta-se muito lá fora, né, dessa doença que ela surgiu aí há alguns anos, que vai atingindo o sistema nervoso do animal, ele vai ficando cada vez mais paralisado e vai ficando com uma coloração branca, lembrando a porcelana mesmo, até que ele para e morre. Só que ela acaba sendo contagiosa, porque assim que o camarão morre, se você não percebe, outros camarões vão se alimentar dele, né, vai rolar ali um canibalismo, coisa normal ali entre eles, né, depois que ele está morto, e aí eles vão acabar adquirindo essa doença. E ela não tem cura, não se há relatos aí de pessoas que conseguiram curar o camarão doente dessa doença, né. Então é sempre bom você mantê-lo aí com o sistema imunológico dele sempre elevado, para que evite qualquer tipo de doença, né. Falando nisso, quando você fala sistema imunológico, eu lembro de comida de alho, com alho na composição. Sim. O camarão pode comer comidas com alho? Tá, eu nunca usei, mas eu acredito que não tenha problema. Não há restrição. Não há restrição, porque o alho ele também age como fungicida e bactericida, Tá. né? Então até poderia ser usado, mas eu particularmente nunca usei. Eu já dei até aqueles coquinhos pequenininhos para o camarão comer, eles adoraram. Falando em coquinho, e o fruto da amendoeira, não sei se é o fruto da amêndoa, da Sim. amêndoa, dá pra dar também pra Sim. eles? Você pode dar até a casca da árvore se você quiser, não tem problema. Tá. Eles comem a casca. Sim. E Já não come qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Os camarões são detritívoros, né? Então Tá, eles comem essas coisas. Falando em casca, uma dica que eu já vou dar aqui em primeira mão, vocês podem usar aquela casca da canela em pau. Pega a canela em pau, tente comprar umas que são maiorzinhas, mais grossinhas, né? Geralmente em mercados municipais vendem. Você coloca mais ou menos um pedaço de seus 15 a 20 centímetros para cada 30, 40 litros de água. Deixa lá dentro, que ela vai soltar também uma substância aí que também age como fungicida, né? E ela é muito boa, porque eles comem também. Eles comem e também usam como toca. Os camarões, os filhotinhos, eles vão ficar por debaixo, você consegue até visualizá-los melhor. É muito bacana isso daí. Coloca lá e deixa lá. Essa é nova, hein? Canela no seu aquário, temperando já o aquário. Especiarias, né? Essa é nova. E sifonar o aquário? Não deve sifonar, na verdade, né? Porque geralmente o aquário de camarão, o pessoal faz um aquário implantado e tudo mais. Aquário plantado a gente não sifona porque pode soltar lá as plantas, as raízes e tudo mais. Outro risco também é você sugar o camarão. Então não é recomendado. O ideal é você trocar em torno de 4 dedos de água mais ou menos do aquário, né? Os famosos 20% de água do aquário, que não vai alterar nem pH, nem alterar a temperatura. E usar uma buchinha, um pêrlon, alguma coisa para evitar que chupe os camarões, né? Porque em relação a isso, já é. Tem que colocar também na ponta, na entrada de água do seu filtro também, né? No sifãozinho do filtro a gente coloca, pode ser um tule, que ele é uma fibrazinha, né? Que é o tule, você pode colocar o pêrlon, pode colocar espuma, você tem que
bloquear essa passagem, porque os camarões, quando eles nascem, eles são muito pequenos, eles chegam a medir aí 1 milímetro, às vezes até um pouquinho menos. Então, se eles chegarem perto daquele sifão do seu filtro, eles serão sugados e vão ficar presos dentro do filtro, podendo até ocasionar a morte deles. Clemilson, para eles ficarem bonitos assim e não misturar, para não ter uma genética diferente, tem que fazer o quê? Geralmente os neocaridinas a gente não mistura animais. Temos aí o Yellow, a gente não pode misturar com outros camarões a não ser o próprio Yellow, porque eles procriam entre si. E aí vai originar o quê? Híbridos férteis. Isso vai fazer com que eles vão perder a cor, vão ficar com cores diferentes da original, né? Vão ficar com cores cinzas, algumas meio amarronzadas, e com isso ele vai regredir a grade, que a gente chama. E ele vai se tornar um animal selvagem novamente. Então ele volta a ser selvagem e se misturar. Sim, ele volta a ser selvagem. Então é isso aí, galera. Esse foi o Clemilson Pedrosa aqui. Esse foi o maior e melhor vídeo sobre camarões do Brasil, eu tenho certeza. Nunca antes na história desse país. E é melhor não usar essa frase, não. Melhor, deixa quieto. Mas realmente acho que tem tudo aqui para que você tenha e mantenha um aquário de camarões. E se você tiver alguma dúvida para enviar para o Clemilson ou quiser adquirir camarões também, o que tem que fazer? Pode mandar um e-mail, né, para mim, né, que é fazendasubmersa@gmail.com. fazendasubmersa@gmail.com para falar com o Clemilson aqui. Dúvida para adquirir camarão e o que mais? Também visite lá minha paginazinha no Face, né, que é Fazenda Submersa no Facebook. Que vai estar aqui embaixo. Vai estar tudo aqui na descrição para você ver esses camarões belíssimos aqui do Clemilson, muito bem cuidados, aqui, cheios de vida, de saúde. É isso aí, se você gostou desse vídeo tem que fazer o quê? Tem que se inscrever no canal, dar um like aqui embaixo. Isso aí, entra nas nossas redes sociais, entra também lá no Fazenda Submersa e entra no link aqui embaixo para ser nosso patrão, por favor. Beijo Beijo. e tchau!